Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Todos os meus alunos aqui da mentoria, do curso, pessoas novas que estão passando aqui para conhecer. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o quiz que eu enviei no WhatsApp da mentoria coletiva, tá? O quiz são perguntinhas simples de sim ou não. Nesse caso aqui, nós vamos falar sobre cumprimento de sentença. Por que que nós vamos falar sobre cumprimento de sentença? Porque foi um tema que os alunos apresentaram bastante dificuldade num dos simulados que nós fizemos. Os alunos da mentoria coletiva fazem simulados todos os domingos. Todos os domingos eu envio no grupo do WhatsApp um simulado diferente para eles. Depois, esses simulados ficam disponíveis lá no banco de simulados que eles têm acesso a todos os simulados que já aconteceram. Eles vão sendo colocados por lá, eu aviso aqui pelo Instagram e também lá pelo grupo do WhatsApp, quando eles já estão na plataforma. Tá? E a própria Hotmart também enviou um e-mail para os alunos avisando. Os alunos do curso prático da primeira fase do AB não têm acesso a todos esses simulados. Tem simulados que são exclusivos da mentoria. Porém, eles têm ali mais de 20 simulados também ao longo do curso, tá bem? Esse em específico não tem lá no curso, mas tem um somente de processo civil, por exemplo, para fazer essa análise do conteúdo, tá? A gente está sempre analisando, vendo quais são as dificuldades dos alunos indo direto nesse ponto, para não perder tempo, tanto no curso quanto na mentoria. Então, aqui, essa é a primeira parte do quiz, tá? Escrevi errado, eu escrevi quiz. É, Perguntinhas bem simples de sim ou não, que eu mando um resumo também para vocês conseguirem ver as respostas antes ou depois, tá? São perguntinhas simples, assim, que é realmente para vocês gravarem o conteúdo, estarem sempre em contato com o conteúdo. É fácil de responder, porque como vocês estão vendo aqui, acho que tá aqui, vocês respondem ali pelo WhatsApp mesmo, então fica muito simples, tem alguns grupos. Aqui eu mostro para vocês, eu deixo o PIN no grupo gratuito e o grupo mais antigo da mentoria coletiva, tá? Então vamos começar. A primeira questãozinha de sim ou não que tinha lá é: sentença é a decisão que encerra a fase de conhecimento na primeira instância do processo. Todos os alunos responderam que sim. Vamos começar a ler aqui o resumo, junto com vocês, para a gente ver se essa resposta está correta ou não. Então, cumprimento de sentença. O que é e quando ocorre? A sentença é a decisão judicial que encerra a fase de conhecimento na primeira instância do processo. Então, vemos que sim, está correta, tá? A resposta aqui dos alunos. A segunda questão: é possível executar a sentença antes de transitar em julgado? Vamos aqui para o resumo. Quando essa sentença transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, ela pode ser executada. É o que chamam de cumprimento de sentença. Porém, os alunos ali responderam, e muito bem, que pode ser executada antes, porque eles já sabem que existe cumprimento provisório de sentença também, tá? Mesmo que a parte condenada cumpra voluntariamente o que foi determinado na sentença, é necessário o ingresso de ação de cumprimento de sentença? Por que eu coloquei essa questão? Já caiu em prova anterior, tá? É, Falando que mesmo que a parte vencida tenha, por exemplo, ali se for uma obrigação de pagar quantia, foi lá voluntariamente, pagou a quantia que dizia lá na sentença, e mesmo assim teria que ingressar com uma ação para que aquilo ficasse completamente encerrado. A gente vai ver que não precisa, tá? Vamos continuar lendo aqui o nosso resumo. Esse procedimento tem como finalidade garantir que a parte vencida cumpra a obrigação imposta pela decisão judicial. Ele será necessário sempre que a parte condenada não cumprir voluntariamente o que foi determinado na sentença. O cumprimento de sentença está previsto no artigo 513 e 538 do Código de Processo Civil. Eu sempre incentivo que os alunos leiam esses artigos, tá? Nós vamos ler alguns aqui, eu também incentivo que essas aulas, todas as videoaulas, eu incentivo que eles escutem enquanto fazem outras atividades, enquanto estão fazendo outras coisas, tá? Não necessariamente que parem para assistir essas aulas, tá? É para ficar ouvindo o conteúdo, porque o que faz realmente você ser aprovado é fazer um estudo ativo ali com as questões e pesquisando e depois verificando os comentários. No outro momento eu falo um pouco mais sobre isso, que é o que a gente faz no curso e na mentoria. A próxima questão aqui. O cumprimento de sentença é cabível para os títulos executivos judiciais, como as decisões judiciais que reconhecem obrigações de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Vamos ver.
Ali, o que que diz no nosso resumo? O cumprimento de sentença está previsto nos artigos 513 a 538 do Código de Processo Civil. Quando é cabível o cumprimento de sentença? Esse artigo 515 nós vamos ler aqui na íntegra, tá? São títulos executivos judiciais cujo cumprimento dá-se-á de acordo com os artigos previstos nesse tipo. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam, a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou entregar coisa. Então, sim, os alunos estavam corretos. A questão está certa. 2. A decisão homologatória de autocomposição judicial. 3. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. 4. O formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. 5. O crédito de auxiliar da justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. 6. A sentença penal condenatória transitada em julgado. 7. A sentença arbitral. 8. A sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. 9. A decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur da carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 6 e 9, o devedor será citado no juízo civil para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Agora, a próxima questão ali. Somente existe cumprimento de sentença definitivo? Os 4 alunos que responderam disseram que não. E a gente vai ver que eles têm razão. Aquilo que nós falamos. Não, a gente ainda não falou. Falei no outro vídeo aqui. O cumprimento de sentença é cabível para os títulos executivos judiciais, como as decisões judiciais que reconhecem obrigações de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Esse cumprimento pode ocorrer de 2 formas. Ele pode ser definitivo, quando a decisão já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, que é aquele que está falando ali na questão, né? E o provisório, que é quando a decisão ainda é passível de recurso, mas esse não possui efeito suspensivo. Suspensivo, nessa hipótese, a execução pode ser iniciada antes do trânsito em julgado. Claro que depois, se de trânsito em julgado, se for visto que não tem esse direito, aí vai ter que reverter. Mas sim, vejam que existe cumprimento provisório de sentença. Isso é uma pegadinha que, olha, a quantidade de alunos que caiu isso caiu muito e também muita gente com certeza foi reprovada por causa disso, né? Porque a quantidade de gente que tem que é reprovada porque acertou 39 questões é uma. Gente, chega a ser demais a quantidade de gente. Vamos lá, a próxima questão. A, inti, a intimação no cumprimento de sentença pode ser feita por carta com aviso de recebimento. Sim. Vamos ver. Vamos continuar aqui sobre a distinção do cumprimento definitivo e provisório de sentença. Essa distinção está prevista no artigo 520 do Código de Processo Civil, que autoriza o cumprimento provisório para as decisões que reconheçam obrigações exigíveis, ainda que pendente recurso. Artigo 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, veja, por recurso desprovido de efeito suspensivo. Então, se você já não caiu na pegadinha que diz, existe cumprimento provisório? Existe, mas está com efeito suspensivo. Então, não existe nesse caso, tá? Tem que ter esse porém aqui, ó, desprovido de efeito suspensivo. Será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. 1. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. 2. Fica sem efeito sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. 3. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nessa ficará sem efeito a execução. 4. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz
e prestado nos próprios autos. Parágrafo 1º. No cumprimento provisório de sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Parágrafo 2º. A multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidas no cumprimento provisório de sentença condenatória, ao pagamento de quantia certa. Parágrafo 3º. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Parágrafo 4º. A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2 não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Parágrafo 5º. Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa, aplica-se no que couber o disposto neste capítulo. 3. Das disposições gerais do cumprimento de sentença. A petição de cumprimento de sentença segue as regras gerais aplicáveis a qualquer tipo de obrigação reconhecida judicialmente, além de disposições específicas, conforme a natureza da obrigação. Pagar, fazer, não fazer, né? Entregar coisa. Vamos começar pelas disposições gerais que valem de forma ampla para o início desse procedimento. Intimação para o cumprimento de sentença. Aqui a gente chega na nossa questão. A intimação no cumprimento de sentença pode ser feita por carta com aviso de recebimento. Agora que a gente vai saber isso. O Código de Processo Civil prevê regras específicas sobre a forma de intimação do devedor para cumprir voluntariamente a sentença. Essas regras estão no parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 513 do Código de Processo Civil. Artigo 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial deste Código. Parágrafo 1º. O cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisório ou definitivo far-se-á a requerimento do exequente. Parágrafo 2º. O devedor será intimado para cumprir a sentença. 1. Pelo Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos. 2. Por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver o procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4 que a gente vai ver. Então, pode ser feita essa intimação por carta com aviso de recebimento, sim. A nossa resposta está correta. Já vamos ver a próxima pergunta, que pode ser que esse artigo também nos responda a próxima questão. Caso haja mudança de endereço sem aviso prévio, a intimação poderá ser realizada pelo Diário de Justiça. A gente já viu que sim, que pode ser feita aqui pelo Diário de Justiça, mas vamos ver se caso haja mudança de endereço sem aviso prévio, se tem algo específico. 3. Por meio eletrônico, quando nos casos do parágrafo 1º do artigo 246 não tiver procurador constituído nos autos. 4. Por edital, quando citado na forma do artigo 256 tiver sido revel na fase de conhecimento. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, incisos 2 e 3, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Então, para responder nossa questão aqui, sim. Todo mundo errou, tá? Então, caso haja mudança de endereço sem aviso prévio, a estimação pode sim ser realizada pelo Diário de Justiça. Vejam que é algo que induz a erro, tá? Porque é normal vocês acharem que não, mas pode, é letra de lei, tá? O cumprimento de sentença é automático? Vamos continuar aqui lendo o artigo, tá? Parágrafo 4º. Se o requerimento a que alude o parágrafo 1º for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274 e no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Parágrafo 2º. Meios de intimação do devedor. A intimação será feita, acho que é um resuminho, tá? A intimação será feita pelo Diário da Justiça na pessoa do advogado constituído nos autos, por carta de aviso de recebimento AR, quando o devedor não tiver advogado constituído, o devedor for representado pela Defensoria Pública, por meio eletrônico quando se tratar de empresas públicas ou privadas sem procurador nos autos, por edital quando o Estado for desconhecido, incerto, ignorado ou inacessível. Mudança de endereço sem comunicação prévia. Caso o devedor tenha mudado de endereço sem comunicar previamente ao juízo, a intimação poderá ser realizada pelo Diário de Justiça e pela carta com aviso de recebimento enviada ao endereço constantes nos autos. Parágrafo 4º. Intimação após 1 ano do trânsito em julgado. Se o pedido de cumprimento de sentença for feito após 1 ano do trânsito em julgado, a intimação será feita na pessoa do devedor por carta com aviso de recebimento enviado ao endereço que consta no processo. Obrigatoriedade do requerimento pelo exequente, artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, vamos ver aqui, aqui vai estar a resposta da nossa questão, tá? Cumprimento de sentença é automático? O parágrafo 1º do artigo 513 do Código de Processo Civil determina que o cumprimento de sentença não é automático. Olha só. É necessário que o exequente apresente um requerimento solicitando a intimação do devedor, para pagar a quantia devida. Esse requerimento é obrigatório, tanto no cumprimento provisório quanto no cumprimento definitivo. E somente após a sua apresentação, o juiz dará início à fase de execução da sentença. Ou seja, a execução depende de iniciativa da parte vencedora, que deve formalizar o pedido ao juízo. Então, vimos que não é automático, tá? Isso não impede que a pessoa, né, vá lá e voluntariamente pague ou entregue a coisa, faça o que foi determinado na sentença, tá? Mas não é automático. É necessário ingressar, sim, com essa com essa ação, tá? Vamos ver a próxima questão. A sentença não pode ser executada contra o fiador, o coobrigado ou o corresponsável se eles não tiverem participado da fase de conhecimento do processo. E não pode, tá? A sentença não pode, tá certa? Eles responderam que sim, tá certo, porque realmente não pode, a gente já vai ver aqui seguidinha. Restrição contra os sujeitos passíveis do cumprimento de sentença, tá lá no artigo 513 também, parágrafo 5º, no Código de Processo Civil. A restrição quanto aos sujeitos passíveis do cumprimento de sentença, o parágrafo 5º do artigo 513 estabelece uma importante limitação ao cumprimento de sentença. A sentença não pode ser executada contra o fiador, o coobrigado ou o corresponsável se eles não tiverem participado da fase de conhecimento do processo. Então, vejam, é letra da lei, tá? Isso significa que somente quem foi parte do processo de conhecimento pode ser diretamente executado na fase de cumprimento de sentença. Caso o exequente deseje responsabilizar um fiador ou corresponsável que não integrou a fase anterior, será necessário ajuizar ação autônoma para tanto. Então, por exemplo, você não quer executar o principal, você quer executar o fiador. Você vai ter que ingressar com uma ação lá do começo contra o fiador, ganhar para depois poder executar contra o fiador, tá? Não pode ir direto para o fiador. Somente quem for parte no processo de conhecimento pode ser diretamente executado na fase de cumprimento de sentença. Sim, tá? Exatamente o que eu li aqui agora. A execução não precisa respeitar a origem da sentença e seguir a competência do juízo que a proferiu. Basta que seja competente para reconhecê-la. Está mais na frente. A gente vai ler aqui agora a parte de cumprimento de sentença condicionada a termo ou condição. Quando a sentença declarar que o cumprimento da obrigação depende do advento de um termo ou do cumprimento de uma condição, não será possível iniciar a execução imediatamente. Nesses casos, conforme estabelece o artigo 514, o exequente deverá demonstrar que a condição foi cumprida ou que o termo se realizou, como requisito prévio ao pedido de cumprimento de sentença. Artigo 514. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo,
O cumprimento da sentença dependerá da demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Em outras palavras, se a sentença estiver condicionada a um evento futuro ou a uma data específica, o cumprimento da decisão só poderá ser requerido após a comprovação de que esse requisito se concretizou. Agora vamos aqui para a competência para o cumprimento de sentença. Como é que era a nossa perguntinha ali, ó? A execução não precisa respeitar a origem da sentença e seguir a competência do juiz que a proferiu, basta que seja competente para reconhecê-la. Vamos ver. O artigo 516 do Código de Processo Civil define quem é o juízo competente para processar o cumprimento de sentença, de acordo com a sua origem. Artigo 516. O cumprimento de sentença, da sentença efetuar-se-á perante 1. Os tribunais, nas causas de sua competência originária. 2. O juízo que decidiu a causa primeiro grau de jurisdição. 3. O juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acordo proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrarem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação, ou de não fazer, de fazer ou de não fazer. Caso em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Segundo os incisos do artigo, o cumprimento de sentença será processado. Vamos repetir, tá? 1. Perante os tribunais, quando se tratar de causas de competência originária, tá? Por exemplo, a ação tramitou diretamente no tribunal, vai lá fazer execução diretamente lá no tribunal, tá? 2. Perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, quando a sentença tiver sido proferida por vara civil ou juizado. 3. Perante o juízo civil competente, quando se tratar de sentença arbitral, sentença estrangeira homologada, acórdão do Tribunal Marítimo. Ou seja, aqui vem, a execução deve respeitar a origem da sentença e seguir a competência do juízo que a proferiu ou que seja competente para reconhecê-la. Tá? Então, aqui, os alunos acertaram, tá? Porque está errada essa afirmativa que eu coloquei aqui para eles, que a execução não precisa respeitar a origem. E aqui a gente vê no nosso resumo que é totalmente contrário. A execução deve respeitar a origem. A regra é respeitar a origem, tá? A exceção que é não respeitar a origem. Parágrafo único do artigo 516 do Código de Processo Civil. A nossa última questão aqui. A decisão estrangeira homologada pelo STJ permite que seja executada. Eu quis dizer que permite que seja executada aqui no Brasil, tá? Deixa eu ver se não outra aqui. É essa mesmo. A decisão estrangeira homologada pelo STJ permite que seja executada. Vamos ver. O parágrafo único do artigo 516 do Código de Processo Civil amplia as possibilidades de competência para o cumprimento de sentença. Nos casos previstos nos incisos 2 e 3 do mesmo artigo, ou seja, sentença proferida no primeiro grau ou sentença arbitral estrangeira ou acordo no Tribunal Marítimo. Nesses casos, o exequente poderá escolher entre o juízo atual do domicílio do executado, o juízo do local onde estejam os bens sujeitos à execução, o juízo do local onde deva ser cumprida a obrigação de fazer ou de não fazer. Importante. Ao optar por um desses juízos alternativos, será necessário solicitar ao juízo de origem a remessa dos autos ao processo principal, tá? Essa regra tem como objetivo facilitar e tornar mais efetivo o cumprimento da sentença, permitindo que ele ocorra no local mais conveniente ou eficaz para a execução. Títulos executivos judiciais, lá o artigo 515 do Código de Processo Civil, que nós já mencionamos aí, né? Que ele enumera os chamados títulos executivos judiciais, ou seja, as decisões judiciais que autorizam o cumprimento de sentença. Que decisões que podem, né, ensejar aí uma ação de cumprimento de sentença. Segundo seus incisos, são considerados títulos executivos judiciais as sentenças proferidas no processo civil que reconheçam obrigação de pagar quantia certa, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, ou de entregar coisa,
a decisão homologatória de autocompensação, inclusive a que resultar de mediação ou conciliação, e a decisão estrangeira homologada pelo STJ. Então, aí está a resposta da nossa questão, tá? Vamos só finalizar aqui. O acórdão do Tribunal Marítimo, o formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores, a título singular ou universal. O crédito de auxiliar da justiça, quando aprovado por decisão judicial transitada em julgado. A sentença penal condenatória transitada em julgado, a sentença arbitral, a sentença estrangeira homologada e a decisão arbitral estrangeira reconhecida, o acordo extrajudicial firmado por meio de conciliação, mediação ou transação, homologado judicialmente, o termo de ajustamento de conduta, firmado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou por entidades da administração pública com eficácia de título executivo extrajudicial. Do título executivo judicial. Todos esses títulos permitem ao credor iniciar diretamente a fase de cumprimento de sentença, desde que haja inadimplemento da obrigação estabelecida. Então, vejam, essa foi a primeira parte do nosso quiz, porque esse é um resumo bem extenso. Então, eu estou fazendo, assim, cerca de 10 perguntinhas por vez desse tema, tá? Os alunos da mentoria vão trabalhar agora também espécies tributárias, execução fiscal e extinção dos créditos tributários. São os 3 temas que eles mais erraram no nosso simulado temático de direito tributário que nós tivemos no domingo passado. Esse domingo nós teremos um simulado inédito. E nesse último domingo agora teve de direito administrativo, que vale fazer até hoje, para receber um feedback individualizado, e amanhã eu faço a correção. E depois eu vou fazer um vídeo de alinhamento desses últimos simulados, para todas as turmas da mentoria. Os alunos do curso prático para a primeira fase da OAB estão passando por alinhamento geral, o deles demora um pouco mais, porque são muito mais alunos. Mas essa semana a gente já termina também, tá? Quem quiser se inscrever e vir com a gente, é só clicar no link da bio do meu Instagram e começar a participar, começar essa mudança na sua vida, tá bem? Um beijinho da prof e até o nosso próximo encontro.